Outro grande clássico do heavy metal fez 40 anos de lançamento. British Steel, do Judas Priest. Esse é o assunto desse vídeo e eu vou contar um monte de coisas que você não sabe a respeito desse disco maravilhoso. Presta atenção. Fala batera, sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sin. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para ficar em casa e evoluir no nosso instrumento? Sair da estagnação e subir de patamar? Você ainda não conhece meu curso de bateria online? Ivan Buzik Curso Bateria. É um curso completo para você. Para quem está iniciando e precisa do melhor caminho para não ter vícios nem lacunas no aprendizado, e para quem já toca e quer subir de nível de maneira mais rápida, consistente e eficaz. São 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus e um acompanhamento via WhatsApp comigo mesmo, para qualquer tipo de dúvida e suporte. Durante a quarentena você pode adquirir o curso com um preço de mais de 50% de desconto, super parcelado. Vou fazer caber no seu bolso. Agora é a hora. São mais de 30 anos de carreira e experiências em mega palcos nacionais e internacionais, criando um método de ensino revolucionário e eficiente. Você vai aprender bateria da maneira certa, sem erros e sem dor. Mais de 50% de desconto em 10 vezes, mais de 40 aulas, vários bônus e suporte via WhatsApp. E além disso, seu acesso ao curso será vitalício, para sempre. Você pode fazer e repetir qualquer aula no seu tempo, podendo acessar de onde você quiser. Estarei ao seu lado, toda hora, passo a passo, acompanhando a sua evolução. Mas essas vagas com desconto são limitadas, então garanta logo a sua. Clique aqui no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, assim como eu fiz recentemente com o primeiro álbum do Iron Maiden, que completou 40 anos do seu lançamento, eu venho nesse vídeo também falar a respeito de um outro disco espetacular, que é outro clássico que está completando a mesma idade. British Steel, do Judas Priest. Antes de eu falar e contar para vocês umas histórias bem legais a respeito da gravação desse disco, claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E você precisa saber que esse disco foi responsável por uma guinada na carreira do Judas Priest. Total. Primeiro você precisa entender. Cara, presta atenção, vamos tentar contextualizar o surgimento desse disco. Nós estamos falando de 1980. Olha os discos que saíram em 1980. O primeiro do Iron Maiden, que eu já citei nesse vídeo que eu gravei assim, há poucos dias. O Back in Black, do AC/DC. O Ace of Spades, do Motorhead. O Heaven and Hell, do Black Sabbath. O Use of Steel e o Strong Arm of the Law, do Saxon. O disco de estreia do Def Leppard, o On Through the Night. Cara, olha isso. Olha a quantidade de discos espetaculares. Aliás, isso me deu uma ideia. Eu, inclusive, mais pra frente eu vou fazer vídeos falando a respeito desses discos aqui, que são clássicos indiscutíveis, né? E aí você tem que entender o seguinte, cara, como é que você compete no mesmo ano com o lançamento desses discos tão sensacionais, cara? Como é que você vai, além de competir com esses discos, cara, você ainda vai tentar ampliar o teu raio de ação em termos mercadológicos e comerciais, e principalmente, cara, como é que você vai se destacar a ponto de conseguir entrar no mais concorrido mercado fonográfico? E isso é uma coisa que vale até hoje, que é o mercado americano. Como é que você vai fazer isso? Você só pode lançar um disco como esse aqui, ó. Tá? E é uma coisa impressionante, porque todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, sem exceção. Todo mundo que veio a estourar, de uma certa forma, com o heavy metal nos Estados Unidos, você pode botar Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Testament, quem você imaginar. Todo mundo deve
a alma para esse disco aqui, tá? O Dee Snider, inclusive, recentemente, ele até comentou que, aliás, ele comenta isso em várias entrevistas, cara, ele falou que quando ele ouviu esse disco aqui foi o que deu o pontapé inicial para ele montar o Twisted Sister, do jeito que a gente conhece. E é engraçado que, assim, a grande maioria das pessoas, inclusive grande parte da imprensa, diz que esse disco aqui definiu o estilo do heavy metal, definiu o som e a imagem do heavy metal. Eu, particularmente, eu discordo, porque eu acho que primeiro, para mim, o marco zero do heavy metal é o primeiro disco do Black Sabbath, tá? E o disco que definiu realmente todo o som e a estética do heavy metal, para mim, foi um outro disco do Judas Priest, que foi esse aqui, ó, o espetacular Sad Wings of Destiny. Aqui, nesse disco, para mim, está a gênese do que realmente se tornou o heavy metal em termos sonoros, estéticos, conceituais, aquela coisa toda. Embora o Marco Zero seja o primeiro disco do Black Sabbath. Aliás, eu vou contar toda essa história num projeto que eu tô matutando aqui, que eu tô burilando aqui, mas eu não vou contar isso agora para vocês, tá? Isso eu vou contar numa outra ocasião, porque o assunto desse vídeo é o British Steel. Só que não tem como falar da importância, da história do British Steel sem comentar a respeito do disco anterior, que é esse ao vivo aqui, ó, o Unleashed in the East. Eu tenho essa edição aqui chamada Priest in the East, que é o disco completo. Aliás, eu preciso fazer uma meia-culpa. Você não tem noção como eu me arrependo amargamente de ter passado os meus LPs importados do Judas Priest quando surgiu o advento do CD, cara. Você não tem noção, cara. É uma coisa que eu me arrependo. Você tem uma ideia, até hoje eu fico atrás para recomprar as edições originais importadas dos discos do Judas Priest que eu passei para frente. Eu tenho em CD, mas isso é uma coisa que eu vou comprar novamente em LP. Mas isso é uma outra história. A gente tá tendo uma conversa aqui de amigos, né? Então, por causa do sucesso, olha que coisa incrível. Esse disco aqui, o Unleashed in the East, eu tenho, na verdade, essa edição chamada Priest in the East porque ele vem com músicas a mais aqui. Mas isso também é uma outra história. Esse disco aqui, que inclusive muita gente fala que é um disco de estúdio, com um aplauso, e eu já contei isso no Aposto que Você Não Sabe, que a história não é bem essa. Dá uma procurada no vídeo, você vai entender. Que inclusive foi um disco produzido pelo Tom Allom, que foi o mesmo produtor do British Steel. Esse disco foi o primeiro álbum a entrar na parada dos 100 discos mais vendidos da Billboard. Na época que essa parada era um negócio sério e não essa presepada que é hoje. Que é, bom, nem falar, senão eu vou começar a ficar irritado aqui. Deixa pra lá. Esse disco, então, ao vivo, foi o primeiro que entrou na parada americana. E aí, isso de uma certa forma serviu de estímulo para que a banda falasse: pô, cara, a gente tem uma chance de realmente entrar mais fundo no mercado americano, que era o que todo mundo queria na época, tá entendendo? Todo mundo queria fazer sucesso nos Estados Unidos. E aí, eles resolveram: cara, vamos fazer um disco que seja um pouco mais comercial. E aí o que acontece, cara? A gravadora deu pro Judas Priest um prazo de 6 semanas para gravar um disco novo, com o mesmo produtor, o Tom Allom, que inclusive a banda adorava o Tom Allom, era um parceiro de brincadeira, era um cara que trabalhava muito sério, e era também um parceiro de bebedeira dos caras, né? Tanto que, inclusive, ao longo de todo o tempo que eles trabalharam juntos, cara, várias vezes os caras saíam para beber juntos e a banda tinha que levar o Tom Allom para casa e botar o cara na cama, de tão bebaço que o cara tava. Então, o Tom Allom era um parceiro chapa, né? Firme dos caras. E aí a gravadora deu 6 semanas para os caras gravarem o disco. E o Tom Allom resolveu gravar o disco no mesmo lugar onde ele havia mixado o Unleashed in the East.
que era a enorme, nababesca mansão do Ringo Starr. Eu vou contar essa história novamente. Eu já tinha falado a respeito dela naquele Aposto Que Você Não Sabe do Judas Priest, mas eu vou recontar essa história porque vale muito a pena você saber. Cara, ele tinha mixado o disco na casa do Ringo Starr, dentro dessa mansão gigantesca do Ringo Starr, que ele tinha comprado do John Lennon, né? Tinha um estúdio lá, onde eles mixaram o Unleashed East. E o Tom Allen chegou pra banda e falou assim, cara, vamos gravar o disco lá na casa do Ringo Starr, né? O Ringo Starr não estava vivendo na Inglaterra nesse momento. Ele tinha ido para Los Angeles, porque ele tinha conhecido a mulher dele, aquela atriz Bárbara Bach, que eles tinham trabalhado junto num filme, se não me engano, chamava O Homem das Cavernas, negócio assim. E ele não estava lá, ele estava em Los Angeles, né? E aí, óbvio que o Ringo Starr, quando foi para Los Angeles, ele tirou tudo que tinha de valor dentro da casa, né? E o cara não é bobo, né? Quando a banda foi para lá, a banda estava sozinha na casa. Porque também a ex-mulher do Ringo Starr, a Maureen, também já tinha se mandado. Então, a banda tinha a casa à disposição. A banda, o produtor e a equipe lá que estava ajudando os caras. E eles estavam com uma liberdade tão grande, cara, que eles desobedeceram todas as ordens que o Ringo Starr tinha deixado. Ou seja, não andar de moto nos jardins e no quintal da casa, não pescar no lago, que tinha um lago assim gigantesco. Aliás, tem uma história muito boa, cara. Como o Ringo Starr ele tinha filmado esse Homem das Cavernas, não sei porquê, cara, que cargas d'água o Ringo Starr levou para essa casa dele uns tiranossauros de papelão, né, que faziam parte da cenografia lá do filme. Ele levou e deixou esses tiranossauros no jardim da casa. E o que acontece, cara? Várias vezes, quando a banda saía para beber e voltava todo mundo meio breaco, tarde da noite, cara, os caras entravam no jardim, toda hora os caras tomavam um puta susto, vendo aqueles tiranossauros. Imagina, você entra na casa, os tiranossauros gigantescos, cara, no escuro. Os caras se borravam de medo. Isso é uma história curiosa e tal. E aí o que acontece, cara? Apesar dessa casa ela ter um estúdio legal, o Tom Allen sugeriu que a banda gravasse, não no estúdio, mas gravasse na casa em si. Uma ideia até então inusitada. Mas os caras resolveram experimentar. Então a mesa, né, a mesa de som e os gravadores, eles ficaram num quarto pequenininho que tinha atrás da cozinha. O K.K. Downing ficou no quarto onde tinha aquele piano branco que o John Lennon usou no clipe de Imagine. Cara, quando você assiste o clipe, aquele local é a casa que era do John Lennon que o Ringo Starr comprou. E o K.K. Downing ficou no quarto onde tinha eu não sei se era o quarto ou era uma outra sala, onde tinha esse piano branco, que foi usado no clipe do Imagine. O Glenn Tipton, ele ficou numa outra sala. O Robbie Halford gravou na biblioteca. E o Dave Holland, que era o novo baterista, ele ficou numa área onde tinha uma escadaria. E o Ian Hill, que era o baixista, ficou naquela tal salinha pequenininha de controle. E é engraçado porque, assim, logo quando eles começaram a gravar, cara, o Tom Allen, ele passou uma recomendação de que ele iria colocar as guitarras bem mais na frente, em termos de gravação e mixagem, né? Bem mais do que o Judas Priest tinha mostrado até então. E eu falei do Dave Holland, cara, que é um cara muito menosprezado dentro da história do Judas Priest, porque ele é um cara que ele tinha uma maneira de tocar bem mais reta do que o seu antecessor, que era o Les Binks, uma bateria sensacional. Só que foi justamente a entrada do Dave Holland que foi, né, um determinante, muitas vezes, para o som e para as canções
do British Steel. Por quê, cara? Porque o que acontece? Ele foi orientado a ter uma maneira mais reta de tocar, sabe? Sem fazer muitas viradas, assim. Porque eles já tinham em mente essa coisa de tentar soar mais radiofônico para tocar no mercado americano. Só que o Dave Holland, cara, ele levou essa recomendação ao pé da letra. Então o que ele fez, cara? Ele acabou deixando tudo muito reto. Ele fazia exatamente o que a música pedia, não fazia firula nenhuma, nada. Ele tocava de uma maneira mais simples possível e sentindo o que a música pedia. E o que acontece, cara? E isso acabou deixando o repertório inteiro do disco mais radiofônico. Então, ao contrário do que todo mundo fala hoje, e menospreza o cara, porque também o cara teve um problema, o cara passou anos preso por causa de pedofilia, mas isso é uma outra história. Mas assim, as pessoas menosprezam a importância do Dave Holland como baterista nesse disco, e pra mim ela é fundamental. Um outro detalhe também, cara, que foi a primeira vez que o Judas Priest entrou no estúdio sem ter as canções que iriam ser gravadas completamente prontas. Foi também a primeira vez que o Robbie Halford, o K.K. Downing e o Glenn Tipton, eles compuseram juntos, trabalhando os três ao mesmo tempo, porque isso é uma coisa que não acontecia antes no Judas Priest. E eles entraram em estúdio com as canções algumas canções não estavam terminadas e outras nem existiam ainda. Pra você ter uma ideia, tem duas músicas, a The Rage e a Living After Midnight, elas foram compostas quando a banda já estava dentro do estúdio, cara, completamente. E outra, as gravações, cara, duraram um mês certinho. Os caras entraram no dia 1º de fevereiro e saíram do dia 28. Gravaram tudo em 4 semanas. E já que eu falei na Living After Midnight, tem uma história muito interessante, cara, porque, como eu disse, ela surgiu já com a banda trabalhando no estúdio. E ela surgiu de uma maneira muito, muito curiosa, cara. Era mais ou menos 1h30, 2 da manhã. E o Downing e o Tipton, eles estavam tocando, estavam criando uns riffs, experimentando uns solos, e óbvio, estavam tocando alto, 2 da manhã. Quando aparece o Robbie Halford de roupão, né? Roupão, um cara de sono, e assim, e dando um esporro espetacular nos dois guitarristas. Sabe, tipo, porra, meu, vocês vão parar com essa barulheira, meu? É mais de meia-noite, cara, e a gente tá tentando dormir, cara. É mais de meia-noite, bicho, a gente tá tentando dormir. E aí o Robbie Halford voltou pro quarto, e os caras ficaram com aquela coisa da meia-noite na cabeça. E aí eles chegaram e falaram assim, cara, todo mundo quando é depois da meia-noite, tá todo mundo teoricamente dormindo, cara, mas tem outras pessoas que estão vivendo depois da meia-noite. E aí surgiu Living After Midnight, inteirinha, na hora. E aí tem outros detalhes das gravações que são muito interessantes, né? Quando você ouve o Breaking the Law, aquele som de vidro quebrando, na verdade, veio realmente de uma quebra de vidros sensacional. Os caras quebraram várias garrafas de cerveja da adega do Ringo Starr depois que eles beberam, e também um monte de garrafas de leite. Naquela época, bicho, o leite era vendido em garrafa, não era em embalagem Tetra Pak, de placa, era em garrafa, cara. Então os caras fizeram uma quebradeira de garrafa de cerveja e leite para conseguir gravar aquele efeito de vidro quebrando na Breaking the Law. Ah, e outra coisa, a sirene que você ouve nessa música não é realmente a sirene, mas é o K.K. Downing fazendo uns efeitos na guitarra com a alavanca. Aquele trovão que você ouve no início da Metal Gods, na verdade, é uma porta pesadíssima que tinha na casa do Ringo Starr, cara, em que a banda descobriu que, o Tom Arnold descobriu que na hora que você fechava a porta, cara, ela fazia um barulho, então eles ficaram abrindo e fechando a porta o tempo todo para gravar aquilo, cara, e esse é o efeito do trovão que tem no início de Metal Gods. E nessa mesma música, cara, tem um som de chicote, que na verdade eram os cabos de microfone, os caras batendo aquilo nos cases de guitarra e de bateria, cara. E aquele barulho de armaduras e passadas que você
ouve no final. Eu já tinha contado essa história lá no Aposto que Você Não Sabe do Judas Priest, mas vale a pena contar. Esse barulho de armaduras e passadas de guerreiros, na verdade, eram os caras, bicho, com uns escorredores de talheres cheio de colher de metal, cara. E eles ficavam batendo aquilo para simular as passadas com armadura, cara. Coisa maluca, né? Tem uma outra canção desse disco também, chamada United, que ela foi criada exatamente para que ela soasse uma mistura de uma antiga música do Judas Priest, chamada Take on the World, que está nesse disco aqui, ó. Que é um dos meus favoritos, é isso mesmo? Que é na verdade, ele chama Hellbent for Leather nos Estados Unidos e chama ele chama Hellbent for Leather e tem também o título de Killing Machine. Se não me engano, ele chama Hellbent for Leather nos Estados Unidos e Killing Machine na Inglaterra. E a United era uma canção que os caras falaram, cara, vamos pegar um pouco da vibe da Take on the World e misturar com o We Will Rock You do Queen. E aí surgiu a United. Tem também uma canção, eu falei já da The Rage, né? Que foi uma das músicas que surgiu no estúdio. E ela tem um reggaezinho na introdução. E esse reggae foi uma sugestão, cara, do Ian Hill, do baixista. E você não sabe da maior, cara. Essa é uma das músicas favoritas do Glenn Tipton entre todas as músicas que o Judas Priest gravou. Incrível, né? A música é muito boa também, né? E aí, quando eles terminaram de gravar esse disco, cara, surgiu um boato de que essas fitas master, né, do álbum, elas tinham ido para os Estados Unidos para que se fizessem as cópias americanas, e que lá nos Estados Unidos essas masters tinham sido roubadas por uma gangue. E essa gangue tinha exigido, na época, 50 mil libras para devolver as fitas, cara. É um boato que surgiu forte na Inglaterra e, na verdade, era uma tremenda numa cascata inventada por um dos assessores de imprensa que o próprio Judas Priest tinha naquela época. Um cara chamado Tom Brainsby. O cara inventou essa história para dar uma publicidade maior, não sei o que, papapá. Os caras do Judas Priest, quando descobriram isso, os caras ficaram putos da vida. E praticamente mandaram o cara embora. Inacreditável essa história. Inventar isso pra quê, meu? Não, e o pior, cara, é que essa lorota trazia que as massas só foram recuperadas quando a gravadora realmente pagou o resgate, cara. Cara, coisa ridícula isso, né? Aí tem uma outra história muito curiosa também. Como esse disco ele tinha algumas canções que falavam a respeito da rebeldia por parte de quem era mais jovem em relação aos mais velhos, em relação ao próprio sistema. Por exemplo, uma dessas canções era You Don't Have to Be Old to Be Wise, né, que é uma canção sensacional. A The Rage e a própria Breaking the Law tinha esse assunto. Então, como era um assunto que unia essas três canções, cara, esse disco correu o risco de ser chamado de Sermons for the Teenage Rebel, ou Sermões para um Adolescente Rebelde. Quem queria muito que o título fosse esse, cara, era o K.K. Downing. Ó, o disco seriamente correu esse risco de ter esse título simplesmente horroroso, né, cara? Imagina. E ele acabou sendo batizado depois como British Steel, que foi um título sugerido pelo Ian Hill, primeiro para reafirmar o lance inglês da banda, né? E segundo porque British Steel, cara, era o nome de uma empresa onde o Glenn Tipton tinha trabalhado, cara. Incrível, né? Só que o que acontece? Quando as masters foram enviadas para os Estados Unidos para o pessoal fazer a edição americana do disco, e todo mundo sabia que o Judas Priest tinha uma intenção bem mais comercial com relação a esse álbum do que os anteriores, cara. Os caras da gravadora perceberam que tinha alguma coisa errada na ordem do álbum.
Porque sabe o que acontece, cara? A edição inglesa original, ela abre com Rapid Fire. E aí os caras lá nos Estados Unidos falaram, meu, peraí, não, tem duas faixas que são muito boas em termos de, comerciais e podem tocar na rádio fácil e muito rapidamente, que eram Living After Midnight e Breaking the Law. A gravadora americana montou o disco com uma ordem diferente. Colocaram Breaking the Law para abrir o disco, né? Era a primeira do lado A, e Living After Midnight era a primeira do lado B. Sacou a jogada? Que isso daria uma, vamos dizer assim, uma facilidade de audição para essas duas músicas, cara. Inclusive o primeiro compacto, né, que era uma estratégia muito comum na época, antes de sair o disco, a gravadora lançava um compacto. E o primeiro compacto foi Living After Midnight, né? E depois eles fizeram a mesma coisa, soltaram Breaking the Law como compacto. Inclusive a edição brasileira do British Steel vem igualzinho à edição americana. Ela abre com Breaking the Law e Living After Midnight é a primeira do lado B. E aí o disco fez aquele sucesso absurdo, tanto que até hoje o KK Downing ele se refere a esse disco como, não como British Steel, mas como algum termo similar a álbum do povão, sabe? De uma maneira bem, para dar uma ênfase a essa coisa meio popularesca que o disco assumiu, né? Tem uma história também muito boa a respeito da capa do disco, que a capa do British Steel, ela seria essa foto aqui, que você tá vendo, só que a foto original tinha sangue escorrendo dos dedos, né? E aí o que acontece? Essa capa, inclusive, ela foi feita por um artista chamado Roslav Zabel, que é o mesmo cara que tinha feito essa capa aqui, ó, do Hellbent for Leather, tá? Só que o que acontece, cara? A gravadora chegou e falou assim, puta, cara, se a gente vai colocar sangue aqui, vai ficar uma capa muito agressiva e os caras vão fazer como é que vou dizer, uma alusão ao punk. E a gente não quer isso de jeito nenhum. E por isso que a foto original, a arte original, tem o sangue escorrendo, que depois foi retirada aqui da capa que todo mundo conhece. Uma outra coisa que pouca gente sabe, cara, é que tanto o clipe de Breaking the Law como o clipe da Living After Midnight, eles foram dirigidos pelo Julian Temple, que era o cara que tinha feito aqueles clipes antológicos dos Sex Pistols, né? E que depois se tornou um diretor super famoso. E na hora que ele ouviu o som do Judas Priest, ele viu a imagem dos caras, ele ficou com uma impressão de que eles eram meio comediantes, assim. Então ele resolveu fazer os clipes como se fosse um sketch de comédia. Tanto que o clipe da Breaking the Law, ele se passa realmente dentro de uma agência bancária londrina. E tem uns relatos da época, cara, que várias vezes as gravações precisavam ser interrompidas, porque tanto a banda quanto os caras caíram na risada, cara. Porque era muito engraçado. Os clipes são tão ruins que eles são sensacionais, cara. Pode reparar. E aí, evidentemente, com esse sucesso, a banda saiu em turnê para divulgar o disco. E aí levaram algumas bandas de abertura com eles. O Iron Maiden, na Inglaterra, foi banda de abertura do Judas Priest, cara. E nos Estados Unidos, sabe quem eram as bandas de abertura, cara? O Def Leppard e o Scorpions. É mole? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então foram algumas historinhas a respeito desse disco espetacular que também está comemorando 40 anos. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bacanas, e eu volto muito em breve com mais um vídeo bacana aqui para vocês, beleza? Então um abração e saúde para todo mundo. Tchau!